Olá pessoal, eu sou Eliane Coriaço, sou médica veterinária, head de operações da Inaba do Brasil e tenho a honra hoje de receber aqui na nossa casa o Dr. Dalton Ishikawa, um estudioso aí da área de comportamento animal. Ele é contemporâneo meu da USP e é fundador da Pet Games. Conta pra gente, doutor, um pouquinho sobre a Pet Games. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou formado, né, já há quase 30 anos, né, já entrega um pouco a nossa idade. Gosto muito da área de comportamento desde 1999. Em 2010, a gente se enveredou literalmente, né, a desenvolver recursos funcionais, né, brinquedos cognitivos, que realmente façam sentido, né, para os principais clientes do mercado pet, que são os pets. Então, a gente tenta fazer um trabalho diferenciado no mercado e, com certeza, a Churro tem nos ajudado muito nesses últimos anos. Ai, que legal, é muito satisfatório ouvir tudo isso. E hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os pilares que são comuns à Inaba e à Pet Games, né? Inovação, responsabilidade e qualidade. E como tudo isso impacta aí na vida dos nossos cães e gatos. Sim, com certeza. No início não foi fácil. Tudo que é novo gera um certo desconforto no mercado, mas aos pouquinhos mostrando de fato, né, a nossa missão, o que a gente se propõe a fazer aos pets, a gente tem colhido bons resultados. E Dalton, me conta como foi. Inovar nunca é fácil, né? Como foi esse início quando nem se falava ainda de enriquecimento ambiental? Realmente não foi tão simples assim no início, as pessoas não entendiam a proposta, né, da nossa linha, mas a gente tinha muito claro que os recursos que existiam, né, os acessórios que existiam no mercado satisfaziam praticamente as necessidades do ser humano e não dos pets. E graças ao trabalho em conjunto com muitos outros profissionais da área de comportamento, né, os formadores de opinião, a gente conseguiu disseminar, né, de certa forma, conceitos que se aplicam há décadas, né, em animais silvestres em cativeiro, em animais de fazenda, né, e aplicar no mercado pet também. É indispensável, e a gente sempre explica de uma maneira muito fácil, que enriquecimento ambiental basicamente é você enriquecer a rotina e o ambiente de um animal cativo que a gente ama, que vive sob nossos cuidados, mas que muitas vezes a gente não entende exatamente quais são as necessidades comportamentais. Então, sem realmente divulgar um pouco de conhecimento técnico, científico no mercado, seria impossível, né, a gente conseguir prosperar aos pouquinhos, né, no mercado. Realmente é um desafio bem complexo, mas ao mesmo tempo muito desafiador e gratificante. É verdade, eu acho que é muito gratificante trabalhar em empresas, né, no meu caso, que o foco é o bem-estar animal realmente, né, é o que você falou, normalmente os acessórios, os brinquedos e tal, eles são focados mais para atender às expectativas do tutor e não necessariamente o que faz bem para o pet, né. Na Inaba, a gente tem um propósito muito bacana também, e para a gente também é difícil fazer o tutor entender a magnitude, né, do que a gente entrega para ele. Então, a Inaba, por exemplo, trabalha com ingredientes no churro, por exemplo, todos aptos para consumo humano, né, usando os mesmos padrões de qualidade na fábrica para fabricar alimento para humano, né. E isso a gente faz há 65 anos, né? Hoje ainda não existe uma indústria que faça assim, esse processo tem essa qualidade, essa tecnologia aplicada a petiscos saudáveis, né? Então tem toda aquela coisa da alimentação da cultura japonesa ali, né? De baixo sódio, baixa gordura, 100% natural e com foco realmente no bem-estar do animal, né? E a inovação ali da embalagem do churro, né, também foi uma outra coisa assim muito bacana para enriquecer esse vínculo com o animal, né, essa aproximação tal com o animal. E é muito gratificante, como você falou, mas sempre traz muitos desafios, né, Dalton? Sim, sim, com certeza. Quando a gente conheceu o churro, né, até alguns anos atrás eu realmente não conhecia o churro e soube através de muitos comportamentalistas que já compravam de fora e traziam informalmente aqui. Foi muito bacana porque já deu match em muitos produtos, né? Como a gente introduziu o conceito principalmente de enriquecimento ambiental alimentar, né? O que é isso? É quando você oferece o alimento
de formas desafiadoras, de formas divertidas, e a gente entendeu que existia um produto acessível, né, de altíssima qualidade, absurdamente palatável. Realmente foi muito bacana, porque naturalmente, né, a gente entendeu que agregaria muito mais a gente estar utilizando churro em alguns recursos do que outros produtos que já existiam no mercado, mas que não eram tão motivadores para os pets, né, que são, obviamente, os principais consumidores. Eu acho que fez aí um match realmente muito bacana, né, entre o churro e alguns dos seus produtos, porque depende dessa motivação dele de querer comer o petisco, tal, o alimento, enfim, para ficar mais tempo interagindo ali, brincando, gastando energia de forma saudável, né? Só para você ter uma ideia o quanto que é desafiador e o quanto que o churro foi bacana, né, até para o mercado e os profissionais entenderem melhor a nossa proposta. Existem muitos produtos, muitos recursos nossos, né, que até os grandes varejistas, num primeiro momento, não sabem se colocam o produto na gôndola de brinquedo ou na gôndola de comedouro. Então, dependendo do recurso que a gente vai utilizar, né, com certeza, no caso do churro, né, que eles fiquem enlouquecidos pelo churro, e a gente utiliza artifícios justamente para que esse consumo seja mais divertido, mais desafiador e um pouco mais lento, né, para que eles curtam mais alguns minutos. Com certeza são os recursos que a gente coloca na categoria de brinquedos, que a gente estimula o animal a forragear, que é um termo que a gente introduziu no mercado pet também, que é basicamente procurar recursos alimentares. Então era um conceito que até na categoria de brinquedos, a maioria das pessoas não entendiam porque ou eram brinquedos para eles destruírem ou para eles morderem. Não está errado, mas pode ser muito mais que isso, né? Então o churro entrou ali como é que eu vou dizer, como uma peça-chave para facilitar a compreensão do mercado pet. Eu vejo assim, por exemplo, eu tenho 4 gatos, né? E como a motivação para procurar o alimento e tudo é muito importante para funcionar toda essa questão do enriquecimento e dessa atividade e tal, essa interação. Um dos gatos é assim, ávido para comer e ama churro, todos eles gostam, mas ele é o comilão. E ele é o mais assim, eu acho que eu sempre falo que eu acho que ele é o menos esperto. E eu comprei aqueles seus tabuleiros e eu falei assim, eu tenho certeza, que é o meu que chama churro, o meu gato que chama churro. Nossa! Eu falei, eu tenho certeza que o churro é o único que não vai mexer no tabuleiro, ele vai desistir, porque é meio lento. E só que ele é comilão, pois ele foi o que mais foi lá fuçar e interagiu com o tabuleiro. A mais esperta, ela ama churro também, mas ela não é tão assim, né, gulosa como o churro. Então, ela olhava o tabuleiro, olhou lá, eu escondendo o petisco dela, olhou para mim, virou a cara e foi até o potinho e sentou e esperou eu dar o churro no potinho, né? Então, assim, realmente ter um petisco, um alimento, alguma coisa, uma isca ali, né, que atraia, faz toda a diferença. Não, esse exemplo que você deu é super importante, por quê? Porque você tem vários animais que convivem no mesmo ambiente, têm a mesma rotina, né, são do mesmo tutor, e as motivações são diferentes. Então é super importante que realmente seja um alimento absurdamente motivador, porque essa motivação vai ser diferente para cada animal. Como cada um tem as suas, como é que eu vou dizer, as suas vontades, as suas personalidades, as suas preferências, né, é indispensável que a gente tenha realmente algo muito interessante, porque vai atender a maioria dos animais, né? E entra toda a questão não só de você oferecer um mimo absurdamente saudável, mas ao mesmo tempo de você proporcionar, né, momentos, uma interação social que entra também no quesito do enriquecimento ambiental social, entre o cognitivo, entre o sensorial, entre o alimentar. Então é muito mais do que, obviamente, um alimento de altíssima qualidade e que é um momento, né, especial para eles todos os dias. Eles esperam isso, né? Então quando você oferece algo a mais junto, isso acaba sendo muito mais gratificante para toda a família. E o portfólio diversificado também que você tem proporciona isso. Então, por exemplo, a Bia, que é essa que não se interessou pelo tabuleiro, ela enlouquece com o Flying, como chama? A Flying Cat. Flying Cat,
Então é interessante esse portfólio que você tem, diverso, porque a Bia, por exemplo, que não ligou pro tabuleiro, ela enlouquece com Flying Cat. E aí a recompensa vem quando ela pega a peninha, aí eu dou o churro. Perfeito. Então é muito bacana, tem muitas maneiras, né, da gente Sim, sim, trabalhar isso. sim, sim. Se antes o mercado estava acostumado somente com ossinhos, bolinhas e pelúcia, né, tudo que a gente agregou ao mercado, devagarinho a gente vai conscientizando o mercado que utiliza o alimento ali como um baita reforçador para ter essa interação, né, agrega demais. Por quê? Porque era uma categoria que praticamente não existia no Brasil. E aí, quando tem essas ferramentas para facilitar mais aí nosso trabalho, fica mais gratificante, mais divertido, mais prazeroso. Conta pra gente, Dalton, como é que o enriquecimento ambiental junto com petiscos tipo churro podem aí ajudar aí nessa qualidade de vida dos nossos pets? Então, a gente trouxe o conceito de enriquecimento ambiental para o mercado pet, né, que inclusive quem introduziu no Brasil, né, foi uma colega, a nossa grande colega que é referência nacional, que é a Cris Pisuto, da sua turma, né, então uma turma super bacana, turma top. E basicamente, para qualquer animal que vive sob nossos cuidados, tá, é indispensável a gente oferecer oportunidades de escolhas e atender às necessidades comportamentais específicas de cada espécie. Então, se muito se sabe hoje com animais de fazenda, com animais de biotério, com animais silvestres em cativeiro, a gente tem que pensar que a gente ama nossos cães e gatos, mas a gente coloca eles num ambiente cativo, que é praticamente preparado, né, investido, etc, etc, para atender às nossas necessidades. Então, a partir do momento que a gente coloca um cão ou gato dentro dos nossos lares, e hoje a maioria, né, dos tutores conscientes, muitas vezes esse cão e gato acaba ficando a maior parte do tempo indoor, né, é indispensável a gente estimular o comportamento natural que eles mais utilizam em vida livre, acordados, que é o forragear. Então, em vida livre, a maioria dos mamíferos passam a maior parte do tempo acordado, procurando recursos alimentares justamente para atender às suas, né, necessidades, para não, obviamente, ficar enfraquecido e se tornar uma presa. Então, quando a gente oferece, por exemplo, um alimento dentro de um recurso que vai estimular ele a pensar, a perceber ali o odor, né, a perceber o som, a visualizar aquilo ali para, entre aspas, né, mimetizar uma caçada, né, isso é muito prazeroso para a qualidade de vida dele, não só física, mental, mas principalmente emocional, dele ficar menos frustrado quando a gente realmente não oferece nada disso. Então parece, num primeiro momento, há 15 anos atrás, as pessoas entendiam esse momento, né, de procurar o alimento, utilizar um recurso, tirar, né, as coisas que estão lá dentro congeladas, escondidas, etc e tal. 99,9% do mercado achava que aquilo ali era maus tratos, era maldade, era uma coisa maléfica para o pet, que não era bacana, e que o ideal sempre era oferecer com a maior facilidade possível, né, numa colher, numa cumbuquinha, na boca, se pudesse, e na verdade não é nada disso. Então, tem sido muito gratificante, porque é uma coisa que começou muito, como é que eu vou dizer, despretensiosa, né, lá no comecinho, porque a gente não sabia se o projeto ia dar certo ou não. Hoje é uma coisa que uma boa parte do mercado já conhece, né, muitas vezes ainda de uma forma um pouco superficial, mas que já existe uma aceitação muito melhor, né, muito mais bacana, de que realmente procurar alimentos, oferecer com um certo desafio, é muito benéfico, não é uma coisa ruim para a rotina dele. Ruim é um animal que fica 24 horas por dia, 7 dias da semana, durante toda a sua vida dentro de casa, e a gente não pode oferecer, né, o comportamento que ele mais exerceria na rua, no campo, em vida livre, na natureza, que é procurar o seu próprio alimento. E aí o churro entra como como é que eu vou dizer, como uma ferramenta importantíssima, porque se o tutor tiver condições, inclusive, de oferecer, né, regularmente, e isso é muito desejável, vai ser uma coisa extremamente segura e saudável e que não vai comprometer em nada com o peso dele, né, com questões endócrinas, com questões de obesidade. Então, não tem contraindicação. Então, colocar ele para trabalhar com uma coisa absurdamente saudável, né, e motivadora para ele fazer esse trabalho.
É o gastar energia, né, como você fala, gastar energia de uma maneira que emocionalmente faz bem para Sim, o pet, né, traz ali, remete aos instintos naturais sim, dele, sim. né, e a gente realmente estava deixando de lado, né, nesse comportamento de oferecer uma caminha fofinha e ele ficar ali o tempo todo com a comidinha, a aguinha ali perto, causando aí a gente tinha essa ideia de conforto, né, para o Sim, pet, quero dar de tudo, do bom e do melhor, mas esquecia realmente essa questão do foco nele, do bem-estar dele, das questões emocionais, do instinto, como que, espécie. né, como ele, o que dá prazer para aquele Sim, pet, né? sim, sim. É muito bacana isso. E eu acho que deve ser muito gratificante para você hoje, né, Dalton, ver o quanto isso hoje, os seus produtos, né, a ideia do enriquecimento ambiental é valorizada hoje, né? Antes, como você falou, achava que era maus tratos e hoje isso está Sim. E completamente. graças ao pessoal do mundo acadêmico, né? Eu não sou um acadêmico, eu sou um curioso que adora isso e tenta jogar uma boa parte dessa informação para o varejo, para o mercado, né? Para quem realmente consome. Mas é muito gratificante entender que hoje, né, nas grandes redes do mercado de modo geral, muitos brinquedos, muitos recursos, né, já utilizam alimentos. Então, o pessoal já está entendendo um pouquinho melhor a proposta, né, do brinquedo que utiliza o alimento como motivação. E aí a gente estava falando do portfólio diverso e tal. No nosso caso, Churro, por essa aceitação que ele tem, né, inigualável aí é o que a gente tem no mercado e saudável, né, tudo mais, ele acabou se transformando. Na verdade, a história do Churro é bem bacana. Então, há uns 13 anos atrás, a única inovação que a Inaba estava pensando em lançar com o Churro era o formato diferente, para justamente aproximar ali, ter aquela interação com o gatinho na hora de oferecer o petisco ou com o cão. Mas a aceitação do produto foi tão absurda que ele se transformou numa ferramenta de manejo, né? E aí a gente tem aí o slogan, né, do Churro, que é encantando cães e gatos, né, pelo mundo, ao redor do mundo. E aí a gente tem o slogan aí do Churro, que é encantando cães e gatos ao redor do mundo. E eu digo que ele é um encantador não só de cães e gatos, ele encanta todos os elos da cadeia. Então, por exemplo, desde o vendedor que vai ali, tem aquela satisfação que a gente não tem objeção em relação ao produto. É uma coisa assim, eu estou há mais de 25 anos trabalhando e desenvolvendo, abrindo mercados novos, né, para novas marcas aqui na América Latina, e assim, nunca trabalhei com produto assim, que não tem objeção, que é unanimidade, por exemplo, né, na alta sociedade da veterinária. Então, Uhum. todos os especialistas é unanimidade. Eu nunca trabalhei numa empresa que sempre foi líder Uhum. de mercado, mas que seja unanimidade. Assim, você mesmo me chamou a atenção sobre isso em um Sim, Cat Congress que a gente estava, né? sim, E eu sim. pensei, puxa mesmo, nunca a gente, né, se deparou com um produto assim, que a gente tem outras indústrias da farma, né, que são até concorrência uma da outra, buscando a gente para fazer parcerias para administrar um medicamento novo que eles estão lançando. Então foi uma coisa muito bacana que aconteceu e a gente se surpreende a cada momento com os vários usos aí e vários profissionais que vêm relatar para a gente, dar um feedback de como foi um divisor de águas, Sim, o Churro, ou sim, dentro do consultório, ou no adestramento, ou sim. no comportamento, ONGs que vêm procurar a gente para resgate. Na época que teve aquela enchente no Rio Grande do Sul, a gente teve muitas ONGs pedindo Churro para a gente doou para resgatar. Projetos aí de resgate, esterilização e soltura, né? Então, nossa, a cada momento vem um profissional de áreas diferentes falando que usei o Churro e compartilha com a gente a experiência. Pela apresentação dele, né, pela palatabilidade dele, ele é muito mais do que um alimento. Então ele é uma ferramenta, ele é um recurso para você melhorar o manejo de qualquer profissional que atua no segmento pet. Como É. você falou, desde os profissionais que atuam na área clínica, que atuam com intensivismo, que atuam com diagnóstico, uma gama gigantesca de profissionais que trabalham com comportamento, e o True entra como uma ferramenta
de você poder facilitar essa socialização, essa sociabilização entre animais de mesma espécie, espécies diferentes, com outros seres humanos. Então, ele acaba sendo, além de ser um excelente, né, alimento, um mimo, um plus, ele facilita o trabalho de praticamente toda a cadeia do mercado pet. Isso é muito legal. É muito bacana. Hoje um grande problema, né, em todo o mundo dos animais domiciliados é a questão da obesidade, e a gente sabe que muitos petiscos, muitos mimos, muitos agrados são muito ricos em carboidrato, em sódio, ou são hiperproteicos, e é uma coisa que a gente tem que dar com muito cuidado. E muitas vezes não é o que acontece, né? O tutor quer suprir muitas vezes a sua ausência, né, oferecendo petiscos, e infelizmente muitas vezes erra a dose, e é muito mais difícil errar a dose com o churro, porque realmente ele é muito saudável, né? Então, até nisso foi muito diferente, porque caiu nas graças, inclusive, de todo mundo que lida com nutrição. Isso é muito legal. Os endocrinologistas também. Nutrólogos. Sim, eu costumo dizer que o churro é o petisco que pode, né? Que ele pode para diabético, ele pode para hepatopata, ele pode para renal, né? Para quem está com sobrepeso. E antes, né, como veterinário, qualquer, né, enfermidade que tinha ali o nosso paciente, a gente falava, não, corta tudo. Primeira coisa, na dúvida, corta tudo, só dá a ração ou muda a ração, põe uma ração light e tal, ou enfim, para renal, né, aquelas medicamentosas e tal. E a palatabilidade da ração era ruim, aí não ia. E aí hoje a gente também tem, né, o churro como essa ferramenta de manejo, até para você colocar por cima da ração que não é tão palatável, mas que ele tem que tomar por causa da condição dele, né, de saúde, e sem atrapalhar aí a dieta dele. Uma coisa que eu nem sei o quanto que vocês indicam ou não, né, mas o quanto que ele é utilizado pelos profissionais de comportamento, acredito que pelos clínicos especializados de medicina felina também, para aumentar a ingestão hídrica, né, que é uma grande preocupação hoje, né, mundial da classe veterinária. Sim, verdade. Com os felinos essa preocupação é bem grande, né? A gente tem aí uma predisposição, né, dos felinos de ter problemas renais crônicos aí, por falta de ingestão de água. Então também tem essa coisa bacana. Para os meus gatinhos eu faço sopinha de churro, eu diluo ainda o churro para ofertar água quando eu vejo que não está bebendo muita água. Perfeito, perfeito. Acho que em alguns casos, né, o churro é tão palatável que se torna, entre aspas, um problema, porque a ingestão, né, muitas vezes, se a gente não toma cuidado, acaba sendo muito rápida. Então, diluir isso para aumentar a ingestão hídrica é muito legal. E, claro, existe contexto para tudo, mas em alguns momentos também colocar em alguns recursos que dificulte um pouco o acesso para ele ficar mais tempo entretido, mais tempo focado, mais tempo pensando, mais tempo, né, aguçando seus sentidos, para conseguir o objetivo final dele e ele se saciar com isso, né? Então, é tão bom que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Diluir em alguns momentos, esconder em outros. Às vezes a gente congela para também demorar ali o consumo. Sim, demora mais um pouquinho. A Adriana, nossa gerente aqui, ela costuma colocar no labirinto e dar uma congeladinha, e aí demora mais tempo ela poder fazer os procedimentos sozinha lá em casa com os cachorros dela. Perfeito, né? Então, perfeito. A gente tem realmente várias aí, tanto ferramentas aí para a gente utilizar, e aí também diluir, esconder, esse tipo de coisa, até congelar. No mundo grooming, né, que é um mundo à parte, tem muita gente que utiliza também para tentar fazer um manejo mais pet friendly, né, menos estressante, e com certeza casa muito bem em algumas situações. É muito bacana isso, ter essa diversidade aí de uso e tanta gente aproveitando e usando essa ferramenta, e melhor ainda, causando menos estresse, né, e mais alegria para os pets. Sim, muito mais momentos positivos e memórias positivas, né? Isso é muito importante, porque as pessoas muitas vezes pensavam em bem-estar só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental e principalmente da parte cognitiva e da parte emocional, muitas vezes isso era praticamente ignorado. Então, né, todos os produtos da Inaba, né, vieram muito para ajudar todos esses profissionais que tentam mostrar um pouquinho esse lado também, né, que qualidade de vida não é só não estar doente, é oferecer uma rotina, um ambiente que faça sentido a eles como espécie. Verdade.
pensando com foco neles, né? Segurança e qualidade também, né, é uma coisa, são pilares muito importantes para ambas as empresas. Inegociáveis. Né? Inegociáveis, exatamente essa palavra, Dalton. Na questão da qualidade é indiscutível, o pessoal já entendeu a questão dos ingredientes que a gente usa para o churro. Todo mundo fala assim, o que é que vocês colocam aí dentro, pelo amor de Deus, que vicia, né? E que eles comem que não, alguma coisa tem. Qual que é o segredo? Mas, gente, o segredo é a qualidade dos ingredientes que tem aí, é isso. É qualidade de ingrediente que vai para a sua mesa. E aí eu costumo dizer, existem vários níveis de qualidade, né? Não é simplesmente apto para consumo humano. O óleo de soja, ele é apto para consumo humano, mas ele, né, talvez não seja da melhor qualidade de óleo para usar, principalmente para carnívoros, por exemplo, né? Bucho, poxa, também é apto para consumo humano, mas a gente usa atum, a gente usa salmão, né? Então, mesmo dentro, né, do ranking aí, ou da variedade de ingredientes que a gente tem, de qualidade, né, grau de qualidade que a gente tem no que a gente diz que é apto para consumo humano, ainda a gente usa qualidade top dos ingredientes aí, para justamente ter essa aceitação e essa ser tão saudável, né? E acho que isso é tão bacana, porque até coloca o mercado pet, né, puxando um degrau para cima. Puxando a régua, né? Puxando a régua, isso é muito bacana. E na Pet Games eu também sei que você tem essa super preocupação, né? E todo produto antes de você lançar é aí testado, tem toda uma investigação, uma preocupação de que material que você vai usar, né? Ser pioneiro traz alguns desafios bem grandes, né, Dalton? Porque depois vem cópias, né? Muitas. Né? Com preços mais atraentes, mas sempre. O pilar da qualidade fica de lado. E a gente, como você falou, nem NABA, nem Pet Games, isso é negociável, né? Conta pra gente um pouquinho desse processo seu aí de criação do seu produto. No nosso caso, né, da Pet Games, realmente é um pouco complexo, porque nós somos pequenos, né? Somos uma empresa familiar aqui do Brasil, e a gente sempre se preocupou em retratar para o consumidor final, né, a matéria-prima que a gente utiliza, que muitas vezes isso não é claro na maioria dos produtos que vêm de fora, né, ou mesmo alguns produtos nacionais, realmente é um desafio, é difícil, e muitas vezes a qualidade da matéria-prima que a gente vai utilizar justamente para trazer mais segurança, mais vida útil, menos riscos de acidente, independente do foco do cão, se ele é absurdamente mordedor, destruidor, roedor. Claro que isso acaba impactando um pouco também no custo, né? Porque é uma matéria-prima de qualidade muito maior. Não existe milagre, né? Não existe milagre, né? E aí, realmente, existe um nicho que a gente tem desenvolvido aqui, né? E que praticamente não existia, porque bons produtos há 15 anos atrás eram praticamente todos importados, né? O pessoal trazia muitas vezes informalmente. Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo para as pessoas entenderem essa percepção, né? E é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conscientização, um trabalho de educação, e que nesse aspecto, né, a gente que é muito fã também da churro, vocês fizeram isso de uma maneira muito rápida, né? E foi muito bacana, justamente para todo mundo que quiser participar desse mercado, tentar fazer algo de qualidade, né? Porque senão não tem condições, né? Então, é muito bacana subir a régua. A gente fica muito feliz com isso. Eu acho que essa questão, né, quando a gente oferece esse momento de interação, esse momento de felicidade, né, entre o tutor e o pet, é muito triste deixar essa qualidade e a segurança de lado, né, porque você justamente quer aquele momento que aquilo se perpetue, e aí de repente você usa um brinquedo de baixa qualidade, o cachorro engole um pedaço, vai parar, né, no pronto-socorro, enfim, no hospital, e aí aquilo tudo vai por água abaixo, né? E o tutor hoje, cada vez mais, né, Dalton, eu acho que, independentemente, sabe, eu acho que do nível econômico, né, de cada família, eles têm tido muito mais cuidado para escolher, né? A gente tem o desafio de comunicar qual é o nosso diferencial, mas eles entendem
uma vez que comunicado, eles escolhem por produtos de melhor qualidade, né? A gente percebe que como o papel social dos pets mudou drasticamente nesses últimos 20, 30 anos, é claro que quem tem condições, né, quer oferecer o do bom e do melhor, e aí mais uma vez entra o quesito qualidade que você falou, não só da qualidade dos ingredientes, dos alimentos, mas a qualidade do que a gente também se propõe a entregar para que seja um recurso seguro, né, resistente, durável, pensando novamente na qualidade, no momento, no tempo de qualidade que o tutor vai ter com o seu pet, que hoje também é cada vez mais difícil e escasso, né, nos grandes centros urbanos principalmente, né? Então a qualidade entra em tudo, entra no que motiva, entra no recurso que utiliza, entra nas memórias que a gente quer criar com os nossos pets, que muitas vezes a gente não consegue ficar uma boa parte do dia com eles. Sim. Então realmente tudo meio que vai se encaixando aos pouquinhos, né, para a gente conseguir, o nosso objetivo, né, é que esse mercado pet, eu sempre brinco e falo sobre isso, que esse mercado pet seja um pouquinho mais pet. Porque muitas vezes é só mercado. É verdade, menos mercado e mais pet, né? Quando a gente fala de Inaba e Pet Games, eu acho que o foco é sempre esse vínculo entre o tutor ou os profissionais da área e o pet, né? Conta pra gente como é que funciona isso e o que é o tal do facilitador social. Então, eu gosto muito desse termo porque existem vários recursos da Pet Games que obviamente utilizam alimentos, né? E aí quando a gente faz esse match com um alimento absurdamente palatável, facilita mais ainda o nosso trabalho, no sentido de o cão ou o gato se aproximar com mais facilidade, com mais rapidez, fazer com que essas interações sejam muito mais proveitosas, muito mais agradáveis, muito mais divertidas. Então a gente notou, principalmente, né, como vocês vieram ali inicialmente com os produtos para gatos, né, o quanto que isso foi extremamente, como é que eu vou dizer, enriqueceu demais esse contato e facilitou demais esse contato, tanto dos profissionais com os felinos, ou às vezes o trabalho que esses profissionais querem para aproximar, às vezes, né, felinos que não se conhecem, para se habituarem, se entenderem, se tolerarem, né, e tentarem viver bem dentro de uma casa, ou muitas vezes interespécies, né, tipo cão com gato. Então é um recurso hoje muitas vezes indispensável no checklist de muitos comportamentalistas. Nas ONGs, né, e feirinhas de adoção, todas essas campanhas de adoção também, a gente trabalha bastante com doação para eles também, porque quando para se ambientar numa casa nova, né, como você disse, se socializar com os animais que estavam naquela casa, no momento de adoção, família. Sim, com a própria família, com os humanos Sim. ali novos, tudo é novidade. Eu acho que hoje em dia realmente é uma ferramenta que facilita demais, muito, né? Muito. Agiliza muito esse processo. E a gente consegue, inclusive, minimizar, né, diminuir muitas vezes a quantidade de animais que estatisticamente retornam, né? Então, esse período de adaptação que existem fases, né, as primeiras 3 semanas, os primeiros 3 meses, né, os primeiros 3 dias, né, existem vários estudos sobre isso, aumenta muito as chances de sucesso. Então, veio muito a agregar, né, esse tipo de link, né, dos alimentos absurdamente palatáveis, né, com os recursos que a gente tem, para a gente ter mais sucesso, né, e o que a gente mais quer é fazer com que as famílias, né, realmente tenham uma relação harmoniosa com seus pets. Para você ter uma ideia, a gente que vive nesse mundo de comportamento, existem estudos que mais de 95%, 96% dos tutores têm questões comportamentais em aberto com seus pets, né? O que isso significa? Muitas vezes são comportamentos naturais, mas são comportamentos indesejáveis dependendo do contexto, ou dependendo de onde o pet aplica aquilo ali, tá? E mesmo assim, obviamente, é um mercado muito forte, é um mercado que cresce todo ano, etc, etc. Imagine se a gente conseguir conscientizar e ainda melhorar, né, reduzindo essas questões comportamentais, que muitas vezes é uma falta de compreensão das necessidades de cada espécie, o que cada uma, né, qual o papel de cada uma para que
eles convivam melhor, né? Imagina o bem que a gente pode, como é que eu vou dizer, aos pouquinhos deixar esse mercado muito mais harmonioso. Então é um mercado gigantesco que muitas vezes foca muito a parte do bem-estar físico, né? Esquece o mental e principalmente o emocional, e muitas vezes também esquece que é o único grande mercado varejista, e eu falo muito isso, né? O único grande mercado de varejista que tem outras espécies envolvidas além do ser humano. E muitas vezes a gente nem sabe o que a gente coloca dentro de casa, a gente não sabe o que é um cão de fato, o que é um gato de fato, né? E tendo essa percepção, esse conhecimento e os recursos básicos para a gente fazer isso, com certeza a gente vai ter muito mais sucesso. E aí, sobre futuros e tendências, o que você acha que vai acontecer, que está vindo por aí de novidades no nosso mercado? Bom, no nosso mercado realmente é um pouco complicado, mas no nosso segmento, né, a gente entende que cada vez mais a gente vai ter brinquedos, a gente vai ter recursos que sim, o alimento vai ser o principal motivador, né, então é uma coisa que veio para ficar, que já se consolidou, e eu acredito que a tendência é a gente ter uma porcentagem maior, né, de brinquedos focados no enriquecimento ambiental alimentar, que também acaba sendo sensorial e cognitivo, tá? Bom, no que dá match, não match 100%, match direto com o churro, eu vou dar um spoiler que ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente está na fase final, né, do projeto, que a gente vai, de fato, ter um tapetinho de lamber 100% focado na espécie felina. Então a gente sabe que existem, né, vários produtos que hoje as pessoas utilizam para cães e para gatos, né, o próprio labirinto, como é um best-seller, né, muitas pessoas, muitos tutores, muitos profissionais utilizam para gatos, mas a gente entende que consegue fazer uma coisa melhor e específica para felinos. Então, com certeza, vai ser um sucesso quando a pessoa utilizar ali com um churro diluído, né, fazer aquele caldo bem gostoso, e vai ser uma atividade muito prazerosa. Tenho certeza que os tutores vão ficar bem felizes. Ah, legal. Os tutores de felinos valorizam bastante esses produtos que são específicos, né, para a espécie. No caso da Inaba, a Inaba realmente, o portfólio dela de petiscos para gato é enorme, né? A gente tem os petiscos para cães, mas para gatos a variedade é realmente enorme. E aí também vamos trazer outros formatos, outras texturas também de petiscos para gatos aí no futuro. Eu acho que... E o mercado só agradece, né? Mais variedade, mais diversidade, mais entretenimento, mais qualidade, né? O que a gente chama muito também de aumentar o repertório comportamental, né? Permitir outros comportamentos naturais que muitas vezes são suprimidos porque o ambiente e a rotina acabam sendo muito fracos, muito pobres, muito limitados, e vamos continuar aí nessa jornada. Vamos juntos sempre aí, sempre com nossos valores que não são negociáveis, não é verdade? Com certeza. Então tá joia. Dalton, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, acho que foi uma troca maravilhosa aí, compartilhamos muitas informações, e por favor, a casa é sua, as portas da Inaba sempre estão abertas, e você sabe que pode contar com a gente aí para a gente conseguir conscientizar cada vez mais, né, essa questão do foco no pet e não no mercado. Sim. Uma das coisas que, gente, eu admiro muito a Pet Games e o Dalton, acho ele que ele tem, assim, realmente uma dedicação e não abre mão dos valores, né? Isso é uma coisa muito bacana. A Inaba, de uma certa forma, também trabalha assim. A Inaba tem mais de 200 anos, continua sendo uma empresa familiar também, né? E não abre mão de alguns valores também. Então eu agradeço muito a parceria com a Inaba, com o churro, né? Que obviamente é um gigante. E a gente, na medida do possível, faz o nosso papel aqui. Então vamos em frente, porque tem muita coisa para agregar, para acrescentar no mercado. Conte com a gente aí sempre, Dalton, para a gente compartilhar com cada vez mais pessoas aí todo o seu conhecimento.
essa questão do enriquecimento ambiental é fundamental para a saúde dos pets, como você falou. Hoje, cada vez mais, né, nesse mundo, o próprio ser humano acho que entende melhor essa necessidade, né? Porque também para o ser humano antes era só o físico, né? Sim, E o sim, emocional ficava de lado. Hoje, sim, o maior mal, né, do século é a questão emocional, sim, né? Então, sim. para o pet, aí eles já também conseguem entender essa necessidade do pet também, né? O vínculo aí, esse convívio cada vez mais próximo, o pet sendo parte da família. Então, acho que as coisas vão caminhando, vão evoluindo, e bom que vocês, tutores, podem contar, profissionais podem contar com os produtos aí de qualidade, com empresas sérias, né, que realmente estão comprometidas com essa segurança, qualidade do que oferece. E vamos em frente, né, melhorando, elevando a qualidade das famílias multiespécie. Afinal, a gente não está lidando só com o pet, né, a gente está lidando com a rotina, com o ambiente e com a qualidade de vida dos pets e, obviamente, dos seus tutores, ou responsáveis, ou donos, né, hoje em dia existem tantas, né, tantas denominações, mas assim, a gente precisa pensar no todo sempre. E a gente sempre fica muito feliz quando tem outras empresas que podem nos ajudar nessa missão. Muito obrigada, pessoal, por estarem aí com a gente até agora, e obrigada, Eu que Dalton, mais uma agradeço. vez. Eu que agradeço.